Olá pessoal, meu nome é Felipe. Para quem não me conhece, eu sou formado em Engenharia de Software pela PUC e Sistema de Informação também pela PUC e tenho especialização em banco de dados também pela PUC, né? PUC aqui de Minas, todos pela PUC de Minas. E de uns tempos para cá eu venho estudando bastante sobre ciência de dados, data mining, essa parte de toda de ciência de dados e aplicação de inteligência artificial nos dados e tal, para através dos dados extrair informação. E com esses negócios esses casos de Covid e tal, a pandemia, né, com relação à pandemia, eu fiquei com vontade de pegar uns dados de Covid é, e para analisar, né, para poder analisar bem assim, mas todos os dados que eu encontrava assim vinha com poucos detalhes assim, vinha número de óbitos e tal, de casos confirmados, nunca vinha com mais detalhes assim para poder enriquecer o que eu queria fazer, né, que era um estudo tentando ver como é que tava mesmo assim os casos de Covid, assim, né? Para não ficar só por conta de dados da imprensa, assim, que às vezes surgem dúvidas e eu queria, eu estava com algumas dúvidas e queria analisar mais a fundo, né? E comecei a pesquisar e só encontrava dados só com casos e número de óbitos. É, até que eu já tinha encontrado é, os dados do governo de São Paulo. Mas hoje eu fui olhar mais a fundo como é que eram esses dados, né? Que eu tava querendo ver uma coisa mais a nível Brasil. E fui ver os dados de São Paulo e eles disponibilizam os dados de diversas formas. E uma das formas que tem é eles disponibilizam pelo GitHub aqui. Então eles são atualizados assim todos os dias com as informações é, completas assim. Depois eu vou até chegar a mostrar um pouco dos dados que eu baixei aqui. Então achei interessante que eles disponibilizaram é, os dados aqui no GitHub. Para quem não conhece, o GitHub é uma plataforma de gerenciamento de documentos, mas é muito utilizado para gerenciamento de desenvolvimento de software, assim. E eu achei legal que eles disponibilizaram os dados aqui, então dá para você ir baixando aqui no nesse GitHub aqui, nesse daqui que está aqui. É, eu vou até disponibilizar depois nos comentários aqui. E ele vem bem completo, assim, então aqui embaixo dá pra. Eles fazem uma apresentação e tal, falam sobre os dados estão sendo disponibilizados e tal, então é um negócio bem legal, assim. Eu acho que seria o ideal, assim, é, todos os governos, né, estaduais e o federal disponibilizar os dados através do GitHub ou através de uma API, né? Mas a API teria que você ter um conhecimento prévio de software, né? De desenvolvimento de software para poder manipular esses dados. Acho que no GitHub, assim, todo mundo, assim, é só você dar uma pesquisada sobre o GitHub. É muito fácil para você poder baixar os dados e poder manipular eles, né? Então aqui, ó, vou entrar aqui no Data. Então eles estão todos em formato CSV, que é tipo uma planilha de Excel, mas num formato todo separado, assim, para facilitar quando você for analisar os dados. Deixa eu só abrir aqui o R, que o R é uma plataforma que eu utilizo para análise de dados, uma das, né?
Então, assim, quando o arquivo está em CSV, é muito fácil de você manipular os dados. É, poder manipular os dados no R ou qualquer outro lugar fica muito mais fácil. É um arquivo que já é assim bem utilizado para análise de dados, assim, né, para disponibilizar um volume alto de dados e você poder analisar eles. Esse aqui é o R, né? Então assim você faz os códigos aqui, é, e ele vai gerando gráficos para você assim de acordo com o que você está analisando e o que você quer analisar, né? Esse até aqui que eu tinha colocado aqui é um exemplo de análise de dados, por exemplo aqui ó, dados da ação da Petrobras e tal, no dia tal, então ele vai analisando aqui e depois ele gera o gráfico que eu quero de acordo com o que eu coloquei para ele gerar aqui. Então é uma linguagem para análise de dados assim, né? E é muito boa assim, eu recomendo para quem tem interesse assim, é, em mexer com análise de dados, dar uma lida sobre o R, que é uma linguagem muito boa assim. Então, voltando aqui para os dados, então eles estão todos disponibilizados em CSV, né, que é, como eu disse, para análise de dados. E, bom, aqui tá os dados baixados, né? Eu baixei ele para minha máquina. Então, você vem aqui em data. Aqui ele coloca, por exemplo, eu vou abrir esse primeiro arquivo e eu achei interessante que o governo de São Paulo ele disponibilizou é, os casos e óbitos acumulados do Brasil desde o início da pandemia. Então você vê aqui que no dia 25 de 2 de 2020 o Brasil não tinha nenhum caso e nenhum óbito acumulado. No dia 26 já foi a ocorrência do primeiro caso, né? E ficou até o dia 29, até o dia 28 tinha um e dia 29 apareceu mais outro. Então ele vai mostrando os acumulados de casos e óbitos no Brasil inteiro. Então você pode analisar, né? Para quem já tem um conhecimento prévio de, por exemplo, Excel e tal, eu estou usando o LibreOffice porque eu estou usando o Linux, né? Mas quem tem conhecimento de Excel é fácil mexer no LibreOffice. E quem quiser fazer análise de dados aqui no Excel, no LibreOffice, fica fácil também. Eu prefiro o R porque para mim eu acho ele bem completo, assim, ele é muito bom para fazer análise de dados. Eu fui conhecer ele na minha segunda graduação, quando eu tive contato com ele. Na minha segunda graduação foi em engenharia de software e achei ele bem interessante, assim, para analisar os dados. Então, assim, eu queria mais deixar registrado assim o esse essa fonte de dados e o quanto eu achei interessante ter um repositório de dados para os casos de Covid, né? Então não tem só ele tem aqui nos dados, ó, é, por exemplo aqui casos e óbitos de doenças pré-existentes. Então ele lista várias doenças que são comorbidades que a pessoa tinha, que poderia ter, ele vai listando se a pessoa tinha ou não uma comorbidade e qual a comorbidade que ela tinha, assim, né, para quem quiser analisar, assim, tipo, qual que está tendo, qual comorbidade que está tendo mais casos de morte, assim, e tal. Então achei bem interessante, assim, ele é bem separado. Por exemplo, aqui ele tem o caso e óbitos de separando por raça e cor, né? Então para ver qual raça, qual cor que está tendo mais incidência disso. Então ele está bem detalhado assim, tem várias informações aqui que a pessoa pode fazer um estudo bacana assim para quem tiver interesse assim, né? É interessante assim.
Esse vídeo é mais para dar essa dica, né? E deixar registrado aqui que eu achei bem interessante, assim, esse repositório de dados do governo de São Paulo. Então não é da cidade, é do governo, então ele lista também até as ocorrências em todas as cidades, assim, ele detalha bem, assim, então dá pra quem quiser fazer alguma coisa sobre isso, tem um material vasto aí pra, pra fazer esse estudo, né? Eu vou começar a dar uma brincada, assim, mexer um pouco nele. Qualquer novidade que eu tiver, assim, que eu tiver alguma coisa interessante, assim, eu volto e trago aqui pra vocês, tá bom? Um abraço a todos e até mais.